Fica aqui um pouquinho. Shalom, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco. Amém? É dia de aniversário, então tem que ter presente. Eu trouxe um presente para você, que é o livro que marcou os 90 anos da primeira igreja batista aqui em Valadares. Já esse ano completamos 92. Então vocês estão quase nos alcançando já. 83 para 92 são 9 anos. Então eu quero passar as mãos do pastor. E tem um outro ali que aí você ou vai colocar na biblioteca da igreja ou vai presentear algum irmão, alguém que gosta de história, né? O Florescer da Figueira. Porque as nossas igrejas, né, notadamente a primeira igreja presbiteriana, a primeira igreja batista e a igreja metodista central são dos primeiros evangélicos a chegar na nossa cidade, né? Nessa ordem. E colocamos o pé aqui. E hoje Valadares é uma cidade bem evangelizada, com muitas igrejas, e essas 3 igrejas foram as pioneiras aqui, né? Aliás, as 3 chamadas grandes denominações evangélicas, né? Elas têm uma mesma origem praticamente, né? A Inglaterra, a Escócia, e dali se espalharam pelo mundo. Então, estamos próximos e precisamos estar ainda mais próximos, porque a tarefa de ganhar essa cidade para Jesus, pastor, é uma tarefa que ainda não está acabada. E é uma tarefa para todos nós. Eu tenho dito lá na nossa igreja que nós queremos pelo menos 10% da população. Então, os outros 90% eu vou deixar para vocês e para as outras igrejas, tá bom? Vamos combinar assim? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Uma alegria poder estar aqui. Estou com a minha esposa, a irmã Elisandra. Fica em pé aí, essa moça bonita. E junto conosco está a Esther, minha sobrinha, que os filhos, quando ficam adolescentes, não acompanham a gente mais, sabe? Ficaram lá na igreja. E a Lucimar, que é um presente de Deus, foi passar o Natal conosco em 2023 e está passando, acho que vai inteirar já o 3º ou 4º Natal já que ela está passando, sabe? E ali o nosso querido quarteto, né? Com a linda família ali do Márcio, não é isso? E essas moças bonitas, 4 moças bonitas. Você não sabe quem que é mãe, quem que é filha, né? E obrigado por estarem aqui no nome de Jesus. E junto com essa palavra, pastor, eu quero dar uma notícia muito boa para a nossa cidade, e que certamente pode ser que interesse aos irmãos, não é? É que a partir do ano que vem, nós teremos aqui em Valadares a presença do Colégio Batista Mineiro. É a 23ª unidade dessa escola no país, filiada à Convenção Batista Mineira, da qual a nossa igreja é também associada, né? Essa escola foi fundada em Belo Horizonte há 118 anos. E, pela graça de Deus, a partir do ano que vem, começa a operar aqui em nossa cidade. A Elisandra será a diretora da unidade. Será ali no bairro Vila Bretas, onde funciona até o fim desse ano ainda a escola cristã Rúbia Coelho. E a partir do ano que vem, então, aquela escola será uma unidade do Colégio Batista. É mais uma opção. Temos boas escolas confessionais na nossa cidade, tanto católicas quanto evangélicas, mas é mais uma opção para os servos do Senhor, para o povo cristão, porque precisamos de escolas cristãs. O cristianismo tem sido atacado constantemente, e nós cristãos, de todas as cores, precisamos nos unir, e a educação formal, não apenas a educação cristã das igrejas, mas a educação formal também é um monte, é um lugar onde nós precisamos colocar o pé, e realmente, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, também estarmos ali. Obrigado, irmã. Já orou na água, irmã? Espero que tenha orado na água. Muito bem. Eu quero convidar os irmãos, a mesmo assentados como estão, a abrirem suas Bíblias no último versículo do livro de Atos.
último versículo, aliás, nos 2 últimos versículos do livro de Atos dos Apóstolos. Aí você se vira para encontrar aí. Os 2 últimos. Então pega o livro de Atos, vai até o final e encontra os 2 últimos versículos. Amém? Ô misericórdia. Para quem não encontrou, eu vou facilitar a sua vida. É Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Agora, amém? Diz a palavra de Deus assim: durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às suas próprias custas. E todos que o visitavam, ele os recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vamos repetir todas essas 3 últimas palavras do versículo? Sem impedimento algum. Senhor, muito obrigado por tudo que já vimos e ouvimos. E agora, Pai bendito, que essa palavra ela possa alcançar nossos corações, penetrar nossas almas, aquecer-nos, Pai querido, em nome de Jesus, para que entendamos que nada impede a obra do Senhor, quando o Senhor está presente e quando o Senhor realmente atua. Te louvamos por esta igreja, querida igreja, um baluarte nessa cidade, Pai querido, uma luz, um farol, a iluminar, Pai bendito, a cidade de Governador Valadares por tantos anos. Muito obrigado pelos líderes dessa igreja, em especial o seu pastor, sua família, que, ó Pai, no nome de Jesus, tua graça e misericórdia seja sobre eles. Assim te oramos, agradecidos. Amém. Eu pediria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque essas 3 últimas palavras, e talvez na sua Bíblia a expressão sem impedimento algum, ela possa não aparecer no final do versículo 31, mas ela aparece no meio do versículo. E é assim, com essas 3 palavras, que o Dr. Lucas, que é o mesmo evangelista, que escreveu também o livro de Atos, ele termina esse livro histórico do Novo Testamento, chamado Atos dos Apóstolos. E os irmãos sabem que o livro tem esse nome exatamente porque Lucas empreendeu, depois de escrever o Evangelho, no qual ele narrou com detalhes os eventos acerca da vida de Jesus. Lucas, dos 4 evangelistas, é o mais detalhista, não é? Ele traz informações que os outros evangelhos não trazem. Mas ele mesmo, no início do seu 2º livro, no caso o livro de Atos, ele escreve a um certo Teófilo e diz: olha, eu fiz o primeiro tratado, que é o Evangelho, acerca do que Cristo fez, mas agora eu quero continuar narrando, porque o Evangelho de Cristo, ele não terminou com Cristo. Amém? Ele continuou. Ele continuou. O livro de Atos começa, por exemplo, com os discípulos olhando para o céu e Jesus sendo assunto aos céus. E de repente aparece um anjo e diz: o que vocês estão olhando para cima? Esse que vocês viram subir é o mesmo que vai voltar. Ou seja, o livro pretende contar aquilo que o seu título diz: os atos dos discípulos de Jesus após a sua vida, a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição e sua ascensão aos céus, até a vinda de Cristo. Mas eu penso, pastor Marco, que talvez o melhor nome para esse livro, se eu fosse consultado lá, não me consultaram, mas se eu fosse consultado, quando for escolher o nome do livro, não seria Atos dos Apóstolos, não. Eu acho que o melhor nome para esse livro da Bíblia seria Atos do Espírito Santo de Deus.
Porque, na verdade, o que vemos nesse relato, até essas últimas 3 palavras, é exatamente o Espírito de Deus agindo na história. No capítulo 2, quando o Espírito Santo é dado à igreja, e para mim ali é o nascimento da igreja, a igreja nasce no Pentecostes, é ali que ela recebe poder com a presença do Espírito Santo de Deus para testemunhar, como o próprio Senhor havia profetizado no capítulo 1, versículo 8. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos do Espírito Santo seria um nome apropriado para esse livro. Porque mostra que, não obstante a igreja não ter mais a presença física de Jesus, ela conta com a presença espiritual do Espírito de Cristo, que é quem motiva os discípulos, que é quem capacita os discípulos, que é quem dá poder aos discípulos para que a igreja possa cumprir no mundo a sua tarefa extraordinária. Porque a tarefa da igreja, meus queridos irmãos, a tarefa da igreja de Cristo é cumprir uma agenda extraordinária. Nós não estamos aqui como quem está num clube, não estamos aqui como quem está associado ao Rotary, à maçonaria ou a qualquer grupo desse que possamos pertencer. Mas estamos aqui para agir no extraordinário de Deus. Já oramos, já cantamos. E quando o povo do Senhor se reúne para cumprir a agenda do Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem. Mas não sem oposição. A história do livro de Atos mostra os discípulos sendo perseguidos, mostra os discípulos sendo presos, mostra os discípulos sofrendo açoites, como o apóstolo Paulo sofreu. Mas é muito interessante que, no final do livro, Lucas termine com essas 3 palavras: sem impedimento algum. É um livro que termina sem acabar. Não é assim que se termina um livro. Se eu pudesse também, viu, pastor Marco? Então, conselho a Lucas. Eu, escritor que sou, pelo menos 3 livros já escrevi, já plantei árvore e já fiz meus 3 filhos, então só não posso morrer ainda, né? O céu pode esperar um pouquinho mais. Mas escritor que sou, eu aconselharei a Lucas a terminar, a ter uma conclusão. Um livro precisa ter uma conclusão. Paulo não fazia assim. Paulo sempre nas suas cartas tinha um epílogo. Uma parte em que ele saudava as pessoas, uma parte em que ele dava tchau. Aos Gálatas mesmo ele escreve assim: veja com que grandes letras eu vos escrevo, e assino meu nome de próprio punho. Mas Lucas não termina o livro de Atos. Ele corta abruptamente a narrativa. Os versículos 30 e 31 dão conta de que Paulo estava 2 anos em Roma, numa casa alugada, que ele recebia as pessoas e que ele proclamava corajosamente o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor Jesus, sem impedimento algum, e ponto. Mas aí que está. Quem sabe não era projeto do Espírito Santo de Deus que essa história não tivesse fim. Porque, de fato, queridos irmãos, amigos, o livro de Atos ainda não acabou de ser escrito. A história continua. A história continuou nas cartas paulinas, nas igrejas que se organizaram na Turquia. A história continuou na Macedônia. A história continuou nas igrejas do Apocalipse. A história continuou na igreja que se espalhou pelo Império Romano. A história continuou naquelas igrejas que foram marcadas pela Reforma Protestante. 100 anos depois, a história continuou com as igrejas que surgiram
da corrupção da igreja inglesa. A história continuou e continua com o surgimento de tantas outras igrejas pentecostais e que estão povoando o mundo e continuando essa linda história que começou a ser escrita pelo Espírito Santo. E esta igreja, aos seus 83 anos, também é continuação da história escrita pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, a história da igreja do mundo continua sem impedimento algum. Ainda que venham as dificuldades, e elas vêm. Talvez quando você olha esses 2 versículos que encerram o livro de Atos, dá a entender que Paulo estava bem tranquilo em Roma. Imagina você e eu em Roma. Ano passado eu tive o privilégio de estar em Roma. Nunca tinha ido. Fui ao Coliseu. Na verdade, passei um dia em Roma para pegar um voo. Cheguei de manhã para pegar um voo à noite para o Brasil. Mas eu falei, vamos aproveitar. E eu fui no Coliseu. Que coisa extraordinária. Que edificação incrível. Como lá dentro a gente vê onde os cristãos eram colocados assim num subsolo, para serem comidos pelos leões. Quem já viu aquele filme O Gladiador, teve bem uma ideia do que era o Coliseu de Roma. Onde cristãos eram comidos pelos leões, se não negassem a Cristo. Esse era o cenário que Paulo estava. E aqui, irmãos, muito embora diga que ele estava numa casa alugada, ele estava preso em Roma. Ele está preso naquilo que hoje nós brasileiros conhecemos bem, né? A chamada prisão domiciliar. Não se fala outra coisa na TV. Mas mesmo preso, vejam, ele podia receber as pessoas na sua casa, ele podia proclamar o evangelho do reino de Deus, e ele podia falar a respeito de Jesus Cristo sem impedimento nenhum. Mas muitos impedimentos tentaram acontecer. Então vemos aqui algumas coisas que não impedem o reino de Deus de progredir. Primeiro, nada impede o reino de Deus de progredir quando nós usamos a estratégia de Deus. E sabe qual é a estratégia de Deus? São as nossas casas. A Bíblia diz que Paulo recebia na sua casa. As igrejas estão retornando, em todas as denominações, a entender que a casa de cada crente é o quartel-general da ação de Deus. Era assim que os primeiros cristãos ganharam o mundo, abrindo as portas das suas casas, para que em pequenos grupos, em pequenas células, eles pudessem realmente saquear o inferno e povoar o céu. Paulo também abria a sua casa. Não encontramos grandes templos no Novo Testamento. Não que seja ruim. Os templos são muito importantes, mas mais importantes são as nossas casas, que devem ser abertas. Essa é a estratégia de Paulo. No livro de Atos inteiro, vemos que os discípulos se reuniam nas casas, eles partiam o pão em casa, que todos os dias o Senhor acrescentava. Vemos a casa de Lídia em Filipos, ou a casa do carcereiro, onde ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Uma estratégia de Deus. Em Atos 20, o apóstolo Paulo, quando está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele diz, olha, eu não deixei de vos anunciar publicamente e pelas casas. E aqui mais uma vez ele usa como estratégia a sua casa. Irmãos, nunca na história do cristianismo, penso eu, nossas casas foram tão estratégicas para a expansão do reino de Deus. No tempo quando nós nos prendemos dentro dos condomínios, quando nós nos prendemos dentro dos apartamentos e as pessoas ficam mais inacessíveis, os métodos evangelísticos do passado, distribuição de folhetos na rua, de cultos ao ar livre, não funcionam mais em nosso tempo. Portanto, as casas dos crentes devem ser a igreja. Paulo fazia da sua casa. Por isso a igreja não era impedida por nada. Experimentamos
no tempo da Covid, eu havia acabado de chegar aqui em Valadares, completei agora 6 anos ali à frente da primeira igreja. Então, meus 2 primeiros anos praticamente foram algo que eu não aprendi no seminário, viu, pastor? Pastorear ovelhas EAD, à distância. Fazer cultos. Teve um culto ali na primeira igreja em que só estava eu e a câmera praticamente, porque muitas pessoas doentes. Nem o pessoal que operava o som e a câmera pôde vir. Peguei meu filho e levei, desliga a câmera aí. E eu pregando para uma câmera, olhando para os bancos vazios. E se essa pandemia continuasse até os nossos dias? O que seriam das igrejas que têm apenas o templo e as grandes concentrações como lugar de adoração? Se 1 ano e meio de pandemia, algumas igrejas até fecharam e perderam muitos membros, como ouço falar, as casas são de fato uma estratégia importante. Mas não só elas. A igreja, ela não é impedida por nada quando ela decide que vai superar as dificuldades. O capítulo 27, se vocês lerem, poderão ler em casa. Tem muita gente que gosta de ver novela, né? Querendo saber quem matou a Odete Roitman. Aqui eu sei que não tem ninguém que mexe com essas coisas, não. Mas lá na primeira igreja, rapaz, nossa Deus. Esses aqui que vieram comigo também não, tudo é gente boa. Tem outros que são mais crentes que gostam de ver a outra emissora, que é só novela bíblica. Menos mal. O problema é que tem coisa que tem lá que não tem na Bíblia. Vim dar aula para a escola dominical baseado nas novelas bíblicas, talvez você pode falar alguma coisa errada. Mas a Bíblia, irmãos, ela é cheia de novela. Eu gosto de ver aqueles filmes de ação. E mais, além de eu gostar de ver filme de ação, eu gosto de ver filme repetido. Está passando na televisão, eu estou mudando. Então, um filme repetido, eu paro nele para ver. Já sei até as falas de cor. I'll be back. Sei tudo de filme de ação. Aqueles que o carro explode, já viu? Que beleza. Aquele que o cara não pode parar de acelerar o carro, senão o carro explode. Eu fico adrenalina pura. Aquele que o cara com 38, vem 10 de metralhadora, ele só com 38, tum, 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 tum. Os caras vão cair lá de cima. Blá, blá, blá. Ação, adrenalina. O capítulo 27 do livro de Atos é ação pura, adrenalina. É o apóstolo Paulo vindo, né, num navio, exatamente para Roma, e acontece 1000 coisas, uma tempestade enorme. Depois você lê em casa, o Euroaquilão, o grande vento que soprava no Mediterrâneo, e que fez só sobrar o barco em que eles estavam, só sobraram as pessoas mesmo, porque a carga foi jogada fora, o navio ficou em pedaços, cada um se agarrou num pedaço de madeira, até chegaram numa ilha. Parecia que era para Paulo morrer. Chegaram na ilha, a ilha de Malta, o apóstolo Paulo com os mais de 100 pessoas que estavam com ele, ninguém morreu. Chegaram na ilha, começou a juntar uns gravetos, e a Bíblia diz que enquanto eles juntavam os gravetos, uma serpente perigosa daquela lá da Ásia picou a mão dele. E os ilhéus, os moradores da ilha, olharam e disseram assim: esse está devendo muita coisa, porque ele foi livre da tempestade, mas a providência não deixou ele viver. Essa cobra aí é a pior cobra do mundo. Vê se é aquela assim. Picou ele, esperando ele dar um de fruto assim, um trem qualquer e morrer. Nada. Paulo só balançou a cobrinha lá no fogo. Oh. Daqui a pouco, o pai do chefe da ilha estava doente. Falou: vem cá, você é um cara meio diferente. Levou, o chefe estava doente, Paulo orou, foi curado. Aquilo que parecia ser um impedimento,
Era propósito de Deus para salvar o povo todo da ilha de Malta. Olha que interessante, mesmo quando Paulo está sendo preso e levado para Roma, porque ele apelou para ir para Roma, foi ele que pediu para ir para Roma, para se apresentar diante do César. Agora, Deus sabia que no percurso tinha uma ilha que precisava de salvação. Falou, eu vou dar um jeito desse navio parar nessa ilha. Se dependesse do piloto, não parava. Se dependesse do chefe do navio, não parava. E Deus teve que mandar um tufãozinho. Então, mesmo na história da igreja, ou mesmo na nossa história, quando surge um tufão, uma tempestade, a gente pensa assim, é o fim, Deus não quer isso? Não! Lembre como termina o livro de Atos, como é? Sem impedimento algum. Não é qualquer ventinho que destrói o navio e joga toda a carga no mar que vai impedir o propósito de Deus. Sem impedimento algum. É assim que o povo de Deus caminha. É assim que a igreja continua. Certamente essa igreja, não sei se já tem um livro escrito, mas deve ter passado por tempestades, momentos difíceis, mas está aqui, 83 anos, para a honra e glória do Senhor. E Paulo, então, chega a Roma. Chega a Roma. Durante a viagem, Paulo disse assim ao pessoal lá, depois você vai ler capítulo 27 de Atos. Olha, vocês fiquem com coragem, tenham bom ânimo, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele me apareceu e disse que nós vamos chegar lá. Aí eu fico curioso para saber que história é essa. Por que a Bíblia diz que Paulo não teve medo enquanto o pastor eles estavam atravessando o mar Mediterrâneo, indo para Roma e tiveram que parar em Malta? O segredo está no capítulo 23. Volta algumas páginas da sua Bíblia para o capítulo 23. E eu quero já caminhar para o encerramento, pedindo para você abrir no capítulo 23. O capítulo 23, irmãos, Paulo está diante do Sinédrio, ele está sendo julgado. O capítulo 23, a partir do verso 12, mostra que havia já um plano para matar o apóstolo Paulo, assim como um plano para matar o Senhor Jesus. O capítulo 23 dá conta que Paulo quase foi despedaçado. Olha o verso 10. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que ele fosse levado para a fortaleza. Ele ficou numa prisão de segurança máxima. Os judeus queriam matá-lo, ele quase foi despedaçado, linchado. Mas ele foi colocado numa prisão de segurança máxima. Eu fico pensando, irmãos, que as vicissitudes, as dificuldades da vida, muitas vezes nos levam a pensar em desistir. Você já pensou em desistir alguma vez? Já pensou em desistir da igreja? Tem gente que desiste da igreja. Eu não entendo isso. Eu estou chateado com a igreja. Chateado com a igreja. Eu, quando cheguei aqui em Valadares, achei uma coisa muito boa, que não tinha lá em Belo Horizonte, onde eu vim. Shopping que não cobra estacionamento. Rapaz, eu ia no shopping até sem precisar, só para não pagar estacionamento. Porque eu achava tão bom, porque em Belo Horizonte tudo você tem que pagar. Um espírito maligno entrou na cabeça de alguém. Só pode ser. Ele falou, vamos cobrar estacionamento. Em nome de Jesus, tomara que não conheço ninguém aqui não, pastor. Se alguém trabalha no estacionamento, glória a Deus, Deus te abençoa. Mas esses trem deve ser algum... Entendeu? Só pode ser um espírito maligno. Pronto. Você deixou de ir no shopping? Hoje mesmo eu fui lá no shopping, almoçar lá. Quase que não acha lugar para estacionar. Ninguém ficou decepcionado com o shopping, porque ele começou a cobrar estacionamento. Tinha que falar, não estou decepcionado, não volto mais nesse shopping.
Mas é só com a igreja que as pessoas ficam decepcionadas. Não vou mais. Não vou. Vai lá no McDonald's, está lá aquele bonito, aquele sanduíche. Já viu o sanduíche que está no cartaz? Agora pega quando ele vem para você enrolado num papel. Eles enrolam até para não parecer o que é. Tem ninguém que trabalha no McDonald's aqui também, não? Por favor. Vem enrolado. Você abre aqui, está aqui, tem esmirrado. Um pão amassado. E você não decepciona. O sanduíche da esquina ali é muito melhor. Mas vai você lá, todo McDonald's. Não decepciona. Mas a igreja decepciona. Os irmãos decepcionam. Vai, toma atento. Em nome de Jesus. A igreja é sem impedimento algum. Porque quem governa a igreja se chama o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nada pode impedir. Então, no capítulo 23 de Atos, ele está preso, ele está pensativo, eu vou morrer amanhã. Esse povo vai me matar. Eu imagino ele lá quieto no canto dele, só pensando assim, amanhã é o meu último dia. Talvez ele pensasse, será que valeu a pena? Eu era professor de filosofia, aprendi aos pés do Gamaliel, a USP lá daquele lugar lá que ele morava. O cara mais sabido do mundo, falava várias línguas, poliglota, o apóstolo Paulo. E ele, será que valeu a pena? Eu imagino Paulo lá naquela prisão, preso, né? Pelas mãos e pelos pés. Será que valeu a pena? Olha aí na sua Bíblia o versículo 11. Olha que versículo poderoso. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse, tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você deve fazer também aonde? Está escrito isso na sua Bíblia? Paulo estava achando que ia morrer no dia seguinte. Aí o anjo apareceu, não apareceu? Foi o anjo que apareceu? Como é que está na sua Bíblia? Olha aí para mim. O Senhor apareceu? Irmãos, isso é profundo demais. Eu imagino Jesus olhando lá de cima e o Paulo preso e o Paulo lá desacoçoado. Será que eu fiz? Aí o anjo, Miguel, Gabriel, diz que tem uns anjos lá assim, olhou assim e falou, Jesus, isso aqui essa parte aqui, pastor, depois você corrige, tá? É a NTLH, a nova tradução da linguagem do Hélio. Entendeu? Isso não está lá não, mas eu imagino, eu fico imaginando. O Miguel falou, Jesus, você quer que eu vou lá? Eu vou lá, igual eu fui lá com Elias, para dar uma comida dele, para ele ficar feliz. Ó Miguel, não, deixa eu ir dessa vez. Jesus fala, não, o negócio ali está feio. Ali eu vou ter que ir. Aquela parada lá é para mim, porque o homem está triste mesmo. E o próprio Jesus deixou a sua glória e entrou na prisão onde Paulo estava e disse a ele, coragem, Paulo. Coragem, Paulo. Assim como você testemunhou em Jerusalém, você não vai morrer não. Você vai para Roma, Paulo. Por isso que mais tarde ele apelou para César. Porque a primeira igreja metodista lá de Jerusalém podia ter enviado ele, porque é uma igreja missionária. Mas ele deve ter pensado assim, não vou pesar meus irmãos, não. Eu sou cidadão romano, quem vai ter que me bancar é o Império Romano. Apelo para César. E ele foi com tudo pago na sua viagem, inclusive a casa que ele morava também era alugada pelo Império Romano. O Império Romano colocava lá 4 destacamentos, não sei se é assim que fala, de soldados. Eram 16, 24 horas por dia. Cada
cada 4 soldados é a chamada guarda pretoriana. E alguns, inclusive, ele escreve numa das cartas que até alguns membros da guarda pretoriana estavam se convertendo. Ou seja, por isso que ele diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Paulo fez mais preso do que muitos fazem livres. Ou seja, no momento em que ele estava desencorajado, no momento em que ele pensava em desistir, no momento em que ele pensava que tudo tinha acabado, no momento que ele pensava que ele morreria, o próprio Jesus diz para ele, você ainda tem muito chão para percorrer. E o Lucas, que é o que acompanha, está olhando ele ali, recebendo as pessoas, e termina dizendo, ele, Paulo, estava já há 2 anos em sua casa, que alugara em Roma, e recebia todas as pessoas que vinham a ele, pregando o evangelho do reino com ousadia, o que diz aí o verso 31, sem impedimento nenhum, porque nada impede a obra de Deus. Nada impede o que Deus tem para realizar na sua vida. Nem tempestade, nem prisão, nem nada, nem problema familiar, nem problema conjugal. Você está pensando em desistir? Seja bem-vindo ao clube. Pensando em desistir do casamento? Bem-vindo. Pensando em desistir do trabalho? Bem-vindo. Pensando em desistir da igreja? Bem-vindo. Mas nós não somos daqueles que desistem, mas daqueles que persistem. Daqueles que não veem impedimento, mas daqueles que caminham, porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, os irmãos queridos, são os atores e os autores da história desta igreja, para que ela continue, como o Flávio falou agora há pouco, por muitos mais anos. Nós precisamos dessa igreja na nossa cidade. Nós precisamos dessa igreja cada vez mais forte, atuante, sob o poder do Espírito Santo, para que almas sejam alcançadas que só esta igreja vai alcançar. Eu dou graças a Deus pela multiforme graça de Deus, pastor. Ninguém tem desculpa para ir para o inferno. Tem uns que gostam do negócio mais... Tem. Tem uns que gostam do negócio mais apelativo. Talvez é isso que você está falando quando você falou. Tem também. Tem uns que gostam só do piano. Tem também. Tem para tudo gosto. Eu quero terminar com uma palavra que eu gosto de contar essa história, e eu fiz um propósito com o Senhor, que sempre que eu puder contar, eu conto. Lá em Belo Horizonte, eu quando estava saindo do seminário, Deus me chamou para plantar uma igreja numa região da cidade, que ainda é um vazio de igrejas evangélicas, a região da Pampulha. Uma região de classe nobre, e às vezes a gente pensa que o evangelho é só para pobre. Rico não precisa do evangelho, rico precisa do evangelho, e os ricos precisam tudo converter, porque é o dinheiro deles é que vai sustentar os missionários. Precisamos converter os ricos, viu, pastor? Os pobres também. Mas às vezes a gente pensa que o foco é só no pobre. A maioria das denominações é assim, né? Tem uns da parede preta agora que parece que está dando mais certo com os ricos. E Deus me chamou para plantar uma igreja naquela região, e eu comecei com uma família, 6 pessoas. Mas o nosso culto era muito simples, não tinha violão. Aqui a base está vindo forte, eu já vi ali que, né? Vocês estão investindo mesmo na base, isso aí. Mas lá não tinha nada, eu pregava, o irmão José Cupertino abria o culto com o salmo, a irmã Raquel puxava o hino do cantor cristão de lá, e a Camila, de 10 anos, que era filha deles, orava, cada um tinha uma função. E o Wagner, o filho mais velho, chegava atrasado. Até hoje estão cumprindo direitinho lá esses pontos lá. Tem um que chega atrasado, tem um que ora e tal. Lembro um dia que eu, solenemente do púlpito, né? As 4 pessoas sentadas, muito bem, agora vamos, a irmã Camila vai orar. A Camila, não, é só eu que oro nessa igreja, não vou orar hoje não. 10 anos de idade. Mas um dia eu falei com a família desse irmão, falei, vai lá para a igreja mãe. Os batistas somos assim, uma igreja implanta a outra, né? Então é a mãe, não sei como é o modelo metodista. Mas aí eu fiquei na congregação sozinho.
Eles foram para a igreja mãe, para o louvor, porque cá não tinha viola, não tinha nada. E eu fiquei sozinho, sentei assim no primeiro banco. Era um templo, um espaço, uma garagem, na verdade, bem menor do que aqui. E não via ninguém. Eu abri, então, o inário, né, que nós temos, o cantor cristão, e comecei a cantar um hino que canta assim, ó. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração. Tem esse hino aqui? Tendo fé firme no mel. Lá, tem um irmão ali que sabe, ó. Segue sem hesitar. O hino, não consinta tristeza. Mas como é que o hino é? Oh, não consintas tristezas. Já dá vontade até de chorar, né? Enquanto eu cantava, irmão, vinha na minha mente assim, você está entrando numa fria. Eu estava no último ano do seminário. Larga a mão disso. Vai estudar outra coisa. Não é para você. Você não sabe lidar com gente. Você não tem carisma, não sei o quê. E eu fui elaborando na minha mente assim, amanhã, era uma segunda-feira, quando eu voltar para o seminário, eu vou encontrar o pastor que me chamou para cá, que era meu professor, e falar com ele, olha, estou fora, toma aqui a chave, não é para mim. Eu não sou missionário pioneiro, não. Eu quero uma igreja pronta. Preferência com muitos membros. Essa, começando assim, não é minha praia, não. Mas, de repente, eu escuto uns passos chegando. Quando você está começando uma igreja assim, qualquer passo, tem um cachorro que passa na rua, você olha achando que é alguém que está chegando. Falou, opa, está chegando. Mas era pessoa mesmo, era duas pessoas. Na verdade, 2 bêbados. E eles entravam, um segurando o outro. Eu levantei correndo, fui para o púlpito, que já tinha gente. Dei aviso, porque a igreja batista sem aviso não passa. Tem que ter os avisos. Preguei tudo em trepidez, meu rascunho e a caneta Bic. Fiz o apelo, que Batista faz apelo. Mandei levantar a mão, os 2 levantaram a mão. Chamei na frente, veio os 2. Foi a única vez no meu ministério de 31 anos que eu tive 100% de adesão ao apelo. Nunca mais, nunca mais. Orei com eles e saímos. Na saída eles me ajudaram a puxar a porta de aço, que eles bêbados eram mais fortes do que eu sóbrio. Aí eu perguntei para o menos bêbado, porque sempre tem um mais bêbado e um menos bêbado. Eu pensei, eu estou com curiosidade, eu estou aqui todo domingo, eu prego, nós cantamos. Vocês nunca entraram aqui. Por que vocês entraram hoje? Aí o menos bêbado falou, não, é o seguinte, a gente passou o dia inteiro ali no boteco. E agora a gente estava indo embora, nós passamos em frente a essa igreja. Vimos você cantando aí sozinho, ficamos com pena e entramos. Só para responder, porque sempre me perguntam isso no final, um deles vingou, o outro não. Então foi 50% de crescimento. Olha aqui para mim. No dia que eu pensava em desistir, que eu estava sozinho, Jesus apareceu para mim. Tudo bem que era 2 bêbados, né? 2 anjos bêbados. Mas aqueles 2 homens bêbados vieram dizer para mim o seguinte, coragem, Hélio, coragem, eu estou contigo nesse negócio. Alguns anos depois, na verdade 23 anos depois, há 6 anos atrás eu deixei aquela igreja com mais de 600 membros, já com a sede própria, uma igreja crescente, um pastor apaixonado que deixei lá pela obra de Deus. 2 bêbados. Deus usou para dizer, continua, porque você vai sem impedimento algum. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora. O que está te impedindo de ser ainda mais proativo na obra do Senhor? De dar ainda mais fruto? O que está te impedindo de ser uma bênção no reino? De que você está querendo desistir? Ah, pastor, estou pensando em desistir do casamento. Ah, pastor, estou pensando em desistir da minha carreira. Estou pensando em desistir disso.
Estou pensando em largar meu ministério aqui na igreja, porque eu acho que já não... Estou pensando em não sei o quê. Estou pensando em ir para outro canto. Eu vim para dizer a você, em nome de Jesus, não são aqueles que desistem que escrevem a história, mas aqueles que persistem. Dificuldades virão, tempestades muitas, tribulações, mas aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. E Ele, a presença, o poder, o propósito de Jesus, é que vai fazer você persistir. E essa igreja persistir, porque sabemos que o Senhor está aqui. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos. Oh Deus, muito obrigado por tantas vezes, na nossa história pessoal, ministerial, que o Senhor tem se apresentado a nós e nos dito coragem. Hoje à noite, mais uma vez, Pai, o Senhor quer dizer a esses queridos irmãos, seus filhos, essa igreja do Senhor, para persistir, para continuar. Deus dizendo ao teu servo, líder dessa igreja, o anjo desta igreja, para persistir, para continuar, porque o Senhor está presente. E quando o Senhor está presente, não há nada que impeça o teu agir. Que no nome de Jesus, aqueles que estavam desistentes nesta noite, que sejam persistentes, que o teu Santo Espírito possa completar no coração de cada um dos que aqui estamos, essa palavra, e possa nos abençoar em nome de Jesus. Graças a Deus, amém. Que Deus nos abençoe, queridos.